Olá, bom dia, Rio Grande do Sul, são 11 horas e 32 minutos desta terça-feira, 30 de novembro, mais um dia naquele estilo e o vento levou, vento chato que continua lá fora, é começo de semana, vamos lá porque tem muita coisa para acontecer e vamos chamar já os destaques do programa de hoje. Primeiro, a Gabriela Lerina, que traz informações a respeito de uma organização, uns criminosos que faziam de tudo para levar carros com violência e mulheres eram vítimas. Que história é essa, Gabi? Bom dia. Oi, Glauco. Pois é, bom dia. Primeiro que ventão mesmo, viu? Tô aqui tentando controlar meu cabelo para trazer essa informação para vocês, que é a seguinte, Glauco. Perigosos, violentos, quadrilha que andava tocando o terror em qualquer bairro de Porto Alegre, eles agiam, viu, Glauco? E como principais alvos, você disse, nós, mulheres, idosos, pessoas que estavam aqui, ó, distraídas, usando o celular no volante. Sabe aquele tempinho que tu para poder olhar o celular? Pois é nessa hora que os bandidos, ó, estão de olho. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre como foi essa operação, viu, Glauco? Pois é, isso todo mundo faz, não adianta, é tirar um pouquinho da atenção, mas enfim, já a gente fala mais sobre esse assunto e os bairros, principalmente os bairros que eram focos. De repente você pode ter alguém conhecido que já teve caso neste... Não, olha, olhando essas imagens aí, é até difícil de acreditar que essas pessoas estão soltas, mas enfim, agora me parece que a polícia chegou a este grupo. Vamos a outro destaque agora com o Guilherme Roquette, da redação. É uma mulher que foi presa por mandar matar um homem que há 8 anos tinha matado o filho dela. É uma história difícil de entender, eu sei disso. É um enredo que a gente vai ter que explicar bastante, né, Guilherme Roquette? Bom dia. Bom dia, Glauco, bom dia, Gabi, que tá lá em Esteio. Pois então, é uma história, olha, que rende até uma novela da tarde aqui do SBT. 8 anos atrás, um jovem matou o filho, então, desta mulher. Ela prometeu vingança, o responsável por essa morte até se afastou, ficou longe durante um tempo, mas voltou e acabou sendo localizado, então, por um suposto comparsa dessa mulher e foi, então, alvejado a tiros, Glauco Pazza. E quem matou? Quem matou, na verdade, aliás, quem atirou também já foi alvo da própria criminalidade a qual ele pertencia. Essa história, olha, que parece um enredo de novela, a gente vai explicar hoje aqui no SBT Rio Grande. Inclusive, a gente pediu ajuda da polícia para tentar explicar e tentar entender. Daqui a pouco a gente volta, então, para este assunto e muito mais aqui no SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que já está no ar. Olha só, e em seguida nós vamos falar de gasolina, combustíveis de uma forma geral, que o preço, você sabe, né? Tá lá em cima, não dá nem para enxergar. Ó, tem que procurar bem, viu? É claro que os combustíveis estão com o preço nas alturas, a gente sabe disso. E tem a questão da Petrobras, dizendo que é o preço da importação, é a variação do dólar, é o mercado que influencia, enfim. Só que tem um agravante. Tem espertinho no meio da linha. Tem gente querendo ganhar mais dinheiro em cima daquilo que já está difícil para o consumidor. São donos de postos que fazem um cartel. Aumentam o preço por conta, se combinam entre eles. E quem que leva a pior? Aqui, ó. Você que tem que abastecer, que tem que trabalhar, que depende do carro, que depende do caminhão, que depende da caminhonete. Só que é o seguinte, a polícia está de olho. O Ministério Público fez uma operação hoje de manhã justamente para pegar esses espertinhos que vendem acima do que é permitido, ou seja, crime. É crime, sim, senhor. E já a gente vai ver quais as consequências dessa operação, porque afinal de contas envolve economia popular, que todo mundo acaba influenciado. Você que está pagando caro em casa? Será que vai baixar o preço, hein? Essa é uma grande curiosidade que eu tenho. Será que baixa o preço da gasolina em Porto Alegre? E por que em Porto Alegre é mais caro que nos outros lugares? Já a gente tenta responder, inclusive com a palavra do Ministério Público, que está liderando esta ação. Olha só, o ano está chegando ao fim, mas sabe o que ainda dá tempo de cuidar da sua saúde? Aproveitando o plano sem carência da IBCM.
A IBCM está com uma super oportunidade para você se associar e já utilizar desde já nas suas unidades próprias. Mas não perca tempo, hein? Hoje é o último dia para você se associar e usufruir deste grande benefício. Aproveite tudo o que a IBCM pode fazer por você e pela sua família. São diversas especialidades médicas: odonto, terapias, fisioterapia e tudo sem coparticipação alguma e sem mudança de valor, conforme a idade. É o último dia, então aproveite agora esta oportunidade única. Chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela que a IBCM retornará a você com sua equipe. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Pode seguir com o Guilherme, do médico. Bom, a gente já deu aqui vários destaques do programa de hoje, mas tem muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer. São 11 horas e 38 minutos até 1h05 da tarde. A sua companhia é aqui, ó. A gente fica honrado com a sua companhia, falando de tudo que é de interesse dos gaúchos, o que de principal está acontecendo. Por exemplo, a Polícia Civil encerrou o inquérito sobre a investigação que apurava denúncias de mulheres que foram pacientes do cirurgião plástico Estevão José Rodrigues. Você lembra, né, daquele caso? E quem não lembra? Mais de 30 vítimas fizeram um boletim de ocorrência contra o médico. Por isso eu quero conversar com o Guilherme Roquette. É uma coisa que me chama a atenção e me espanta a cada momento. Gui, no começo eram 9 mulheres, subiu para 11, depois eram 17, depois eram 20 e olha que número nós chegamos, hein, Gui? Pois é, Glauco, olha, quando a gente pensou que já tinha visto tudo com o caso do Klaus Brodbeck, surgiu o Dr. Estevão, né, Glauco? É lamentável, infelizmente, que a gente tenha que noticiar esse tipo de caso. O que aconteceu, Glauco? Foram exatamente 34 mulheres que fizeram denúncia. E é aquela coisa, né? Quando uma puxa a corda, as outras, né, vão tomando coragem, foram tomando coragem, felizmente foram para a luta e foram para a polícia. Só que como alguns casos eram mais antigos, já prescreveram. Então, essas aí, infelizmente, não vão poder computar, mas com certeza vão ser citadas aí nos autos. Segundo a investigação da polícia, então, Glauco, foram pelo menos 10 mulheres, então, que ficaram, inclusive, com deformações no corpo por procedimentos mal feitos. Mas antes, Glauco, deixa eu só te explicar o seguinte, ó. O médico, ele foi indiciado, então, por 4 importunações sexuais e uma lesão corporal. O que é essa lesão corporal? Um procedimento, Glauco, cirúrgico mal feito que provocou, inclusive, né, uma deformação no corpo dessa pessoa e esse caso está sendo tratado como um erro médico. E aí sim eu volto àquela questão que eu estava tratando há pouco. Então foram 10 mulheres que ficaram com algum tipo de deformação em função também de um ou outro procedimento e a clínica do Dr. Estevão, a polícia afirma que ela funcionava de uma maneira irregular, completamente inadequada, com instrumentos sujos, enferrujados, remédios vencidos e também sem comprovação de esterilização. A gente pode, inclusive, Glauco, daqui a pouquinho mais, a gente relembra como é que ele agia, porque várias vítimas, elas relataram que na consulta, o Dr. Estevão costumava passar a mão em locais onde não tinha que passar, né, Glauco? Porque não tinha nenhum motivo, não era parte da consulta, não era parte do local, nem tinha a ver com aquele procedimento que estava sendo, inclusive, colocado ali. O Luciano me avisa quando a gente tiver ok para chamar a sonora, senão a gente já podemos ouvir agora. Então, vamos ouvir, então, inclusive, o que disse a delegada Marcela Heller, que cuidou desse caso e também tratou do indiciamento do doutor. Todas elas, por exemplo, relatam que ele tentava beijá-las na boca. Isso é um traço bem característico aí do assédio praticado por esse médico, né? Praticamente todos os relatos nesse sentido, o que demonstra que as afirmações são verossímeis, né? Não tem como 34 mulheres previamente terem combinado, vamos acusar a mesma pessoa, né? 34 mulheres sem ligação nenhuma. 41 minutos. Guilherme, deixa eu chamar a atenção para uma coisa muito interessante aqui, ó. Eu lembro muito bem das imagens do consultório, do local onde eram feitos os procedimentos. Eu lembro muito bem da vigilância dizer o seguinte: não tinha esterilização necessária, que é justamente utilizada para esses fins. Não tinha auxiliar competente para realizar aquele tipo de procedimento. Ou seja, o local estava impróprio. E nós temos aí
duas irregularidades, Guilherme, que são gritantes, que é a questão do erro médico, que muitas vítimas já procuraram e outras começam agora a procurar ajuda em relação a isso, ou reclamar os seus direitos. E tem toda essa questão aí do abuso, do assédio e, de sobra, como um plus a mais, como diriam aqueles, que está errado, eu sei, toda a falta de condições do consultório, se é que dá para chamar de consultório, o local que era usado para procedimentos, né, Gui? Pois é, Glauco, até porque assim, 10 mulheres ficaram com deformações do corpo em função de procedimentos olha que absurdo isso, Guilherme. 10 pessoas, Glauco, vão ter... As que tiveram coragem e que denunciaram e que estão indo adiante. Sim, porque também daqui a pouco podem ter outras ainda que não tomaram coragem ou que daqui a pouco nem se deram conta, inclusive, que tiveram algum tipo de procedimento equivocado. Glauco, apesar desse procedimento, então, já ter sido remetido à justiça, a investigação ela continua. E a gente lembra que essa apuração da polícia partiu por uma denúncia recebida aqui pela equipe de produção do SBT, que apurou o caso, então, do doutor Estevão José Rodrigues e foi atrás da polícia também. Ele segue preso e foi detido no dia 9 de novembro, Glauco. Pois é, nós esperamos o desenrolar dessa história. Muito obrigado por enquanto, Gui, porque é um assunto de repercussão. Não é o único, a gente mencionou há pouco o caso do Dr. Klaus, né? Mas todos eles têm que ser apurados e este pode servir de exemplo. É exemplar, sim, senhor. Agora é o seguinte, ó, vamos mudar de assunto, mas o assunto também, olha, é difícil de encarar. Mas nós temos que falar, preste atenção nessa história. A Polícia Civil de Esteio prendeu uma mulher suspeita de ter encomendado a morte do assassino do próprio filho, do seu próprio filho, o filho da mulher. Isso aconteceu há 8 anos. Eu vou chamar a Gabriela Lerina, Gabi, para me ajudar a explicar essa história, que até é difícil de entender pelos meandros, né? Pelo roteiro dela, e mais difícil de entender ainda por que ela fez isso. Mas vamos lá. Gabi, me ajuda a explicar, eu sei que você está com a delegada responsável pelo caso, né? E conversa agora com a gente a respeito deste caso escabroso. Pois é, um caso que parece até um enredo de filme, né? Mas é um filme bem real, viu? É o seguinte, viu, Glauco? Eu estou aqui dentro do gabinete da delegada Luciane Bertoletti, que vai conversar conosco e vai nos ajudar a desvendar esse quebra-cabeças, né? Porque é uma situação bem inusitada e aconteceu o seguinte: essa morte do filho dessa mulher ocorreu há 8 anos, né, delegada? Na época, o filho dela tinha 10 anos e aconteceu dentro de uma casa em que este menino estava sentado num sofá com um amigo, quando de repente, o que aconteceu, delegado? Bom dia, Glauco. Sim, esse crime, né, o primeiro fato ocorreu há mais de 8 anos atrás, enquanto esse menino de 10 anos estava assistindo uma TV com um amigo. O irmão desse amigo acidentalmente disparou uma arma de fogo e atingiu esse menino, que veio a óbito. E nesse momento, André, a mãe nunca perdoou essa situação. Desde então, delegada, se tem situações de que este garoto, este adolescente, na época tinha 17 anos, que inclusive respondeu medida socioeducativa, né? Teve que cumprir a medida socioeducativa. Ele foi... o que aconteceu com ele na época, delegado? Explica na época ele respondeu a um procedimento, ele foi condenado por homicídio doloso e foi aplicada uma medida socioeducativa. Mas a mãe, ela nunca se convenceu da morte do filho pequeno. Gabi? Aí esse adolescente, então, Glauco, depois da sequência, ele sai aqui de Esteio, né? Ele não viveu mais, com boa parte da vida dele, vivendo em outro lugar, né, delegado? Isso, ele sai em razão das ameaças, né? Dessa família toda que se revoltou contra o crime, ele sai e fica um tempo fora. No retorno dele, agora ele é morto, ele é executado. Quer dizer, morto, desculpa, houve uma tentativa de homicídio que o executor tentou alvejar ele com 2 tiros. Hoje ele está paraplégico. Hoje, então, este homem tem 25 anos, Glauco. E aí, então, esta mãe que nunca aceitou a morte de seu filho encomendou a morte deste assassino. Só que este homem, que era o alvo, ele acaba sendo baleado, levou 3 tiros, né, delegada? Sobreviveu, está paraplégico. E aí, delegada, qual que é essa relação? Como que foi essa encomenda feita? Quem é esse autor, esta pessoa que fez os disparos contra este homem de 25 anos?
O executor do crime era o companheiro da mãe do menino. Era o companheiro que estava preso numa das suas saídas temporárias. Ele executa esse crime, planejado pela mulher, né? No dia dos fatos, ele vai até a casa, ele visualiza esse homem na rua, vai até a casa, pega a arma de fogo, espera ele numa esquina e aí dispara 3 vezes contra ele. Gabi? E aí que essa pessoa, depois na sequência, né, delegada, que era um detento do semiaberto, delegada, que tinha uma relação amorosa com essa mulher, ele acabou sendo morto também. Sim, aí ele foi morto numa outra situação, num confronto na Serra com a Brigada Militar, esse mês. Agora no início do mês, né? Isso. Glauco Paza. Gabi, não, é só para lembrar que... aí do estúdio, não sei se você está me ouvindo, Glauco. Tô ouvindo sim, Gabi. Acho que eu contato do Glauco aqui, ó. Eu acho que caiu o retorno, né? Vamos refazer então o Glauco, contato? Vou restabelecer o contato aqui, mas então, delegado, eu quero que você então continue nos contando o que aconteceu. Estou sem seu contato, tá, Glauco? Só vou encerrar com a delegada aqui para ela nos contar mais o que aconteceu. A gente já volta a tentar o contato. Bom, delegada, então aí hoje, no dia de hoje, nessa terça-feira, vocês conseguem ter acesso a essa mulher, começa uma investigação e aí, então, ela é presa, delegada. Iniciou-se uma investigação desde a morte, desde a tentativa de homicídio do homem e nós chegamos realmente à identificação dela e do companheiro. Várias pessoas viram e apontaram os dois como os possíveis quem tentou assassinar esse homem. Hoje foi cumprida a prisão temporária dela. Nós precisamos escolher o depoimento dela, saber o que ela tem para nos falar sobre o crime e também para fazer os reconhecimentos pessoais. Delegada, a senhora não conseguiu conversar com ela. No momento da prisão, a senhora até inclusive estava junto, mas não conseguiu conversar com ela. Mas o que ela aparentou? Ela estava calma, estava tranquila. Ela só pediu para ser assistida por um advogado. Gabi? Esse advogado ainda não chegou, estamos aguardando para ouvi-la. Tá bem, delegada, aguarda um minutinho aqui, Glauco, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou desfazer o contato aqui, vou voltar a fazer o contato aí com a TV e aí você pode participar da nossa entrevista, ok? Combinado? Maravilha, Certinho? maravilha. Enquanto isso, Gabi, Guilherme, vamos lá. Vamos retomar o fio da meada para explicar para você que está em casa. São 11 horas e 49 minutos, Guilherme. Um fato que é difícil de explicar, mas enfim, vamos lá. Tudo começa com um garoto que estava assistindo televisão em casa, com um amigo. Acontece um disparo acidental de arma. Este garoto, que à época tinha 10 anos, acaba morrendo. A mãe deste garoto, inconformada, não aceitou. Simplesmente não aceitou a forma como morreu o filho. Este rapaz que estava lá junto, que teria disparado ou que disparou, conforme apuração, investigação, inquérito, enfim, que já foi encerrado, ele inclusive foi condenado, embora fosse menor de idade, sofreu as consequências inerentes mesmo assim. Ele passou a ser caçado, Guilherme. Exatamente. Passou a ser procurado pela família e mais especificamente pela mãe, que não admitia a morte do filho, principalmente da forma como aconteceu. Ô, Glauco. E aí virou uma tragédia da vida real, porque é o seguinte, ela conseguiu com que o companheiro dela fosse dar fim naquele homem, a essas alturas já um homem, que havia disparado, mesmo que sem querer, contra o filho. E o cara foi lá e deu os tiros, só que este jovem, no caso agora, já maior de idade, não morreu, ficou paraplégico, né? Na verdade, não, ficou é uma até história tetraplégico, assim, olha, né, Glauco? Tetraplégico. Ele tem paralisia agora nos 4 membros, né? E assim, tu imagina só a condição, Glauco, de 8 anos essa pessoa ter passado mantendo isso, premeditando isso, ou talvez imaginando como que iria fazer. É um rancor armazenado, né? Uma coisa, a gente compreende, logicamente, a mãe é a mãe. Mãe tem até o ditado, só existe uma. Inconformada, muitas ficam. Agora, a ponto de fazer justiça, se não com as próprias mãos, mas mandando alguém fazer essa justiça. E vamos lembrar aqui o outro fato bastante importante. Este rapaz que foi lá para dar fim no jovem, que atirou e deixou esse jovem tetraplégico,
ele acabou sendo morto no confronto aqui na Serra Gaúcha, que nós mostramos, inclusive, né, Guilherme? Exatamente. No último dia 17, né? Isso aí, o Guilherme Fadanelli, nosso parceiro lá da Serra, ele foi, inclusive, acompanhou esse caso aí ao vivo. Eu lembro que eu estava na externa e a gente conseguiu acompanhar esse caso aí, Glauco. Certo. Agora a gente já tem o contato reestabelecido com a Gabriela, com a delegada. E eu gostaria de fazer uma pergunta, se for possível. Esse sinal, delegada, de que ela se manteve calma, ela premeditou todo esse tempo e não mostrou arrependimento, dá para dizer isso? Vamos sofrer. Já viu? Na verdade, nós acreditamos que sim, porque o fato tem 8 anos, né? Deu tempo, ela teve um tempo aí para realmente arquitetar esse plano, como ela já vinha falando, e executar em setembro o que ela vinha planejando há 8 anos. Sim, foi completamente premeditado. Que coisa, olha, é difícil de entender uma situação. Gabi, é difícil de entender, a gente já está se despedindo da delegada, agradecendo muito a participação dela, mas é difícil, olha, Gabi, é difícil de entender pelo seguinte, ó, é muito tempo para amadurecer uma ideia de perdão, sei lá, de ter outros sentimentos e mesmo assim não adiantou. E só para deixar claro, então, essa pessoa que acabou morrendo na serra, tá, que teria dado os disparos que ocasionaram essa... que a vítima tenha ficado tetraplégica. Já tinha vários antecedentes, né, Gabi? Pois é, delegada, pode nos trazer essa informação também. Inclusive porque ele era um detento do semiaberto, né, delegada? Então, assim, a senhora tem detalhes de como foi essa negociação entre eles ou a investigação ainda vai apurar esses detalhes? Por exemplo, se ela pagou, quanto ela pagou, como é que foi essa combinação entre eles? Já que eles também tinham uma relação amorosa, né? Na verdade, os detalhes ainda a gente vai aprofundar a investigação. Nós sabemos que houve realmente um acordo entre eles e ele executou esse plano. O executor, ele era um detento, respondia por vários crimes graves, como roubo, tráfico de drogas, e ela também tem passagem pela polícia pelos mesmos crimes. Roubo, tráfico de drogas e associação criminosa. Agora, só pra gente encerrar, né, Glauco, mas chama atenção, né, delegada, essa história, né, porque realmente parece um enredo de filme, né, uma mãe que depois de 8 anos se vinga pela morte do próprio filho, delegada. Parece um enredo de filme. Chamou a atenção de vocês? Chamou a atenção da equipe toda. Eu acredito que em 12 anos de atividade policial não tinha visto uma história, né? Um fato com tantos melindres, com tantos detalhes, tão parecido com um filme, né? Com uma novela. Que barbaridade. Obrigada, delegada, por ter conversado conosco. É uma coisa, isso, né, olha, Gabi? Gabi, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou viver e não vou ver tudo, acontece cada coisa. Muito obrigado, Gabi, por enquanto. Obrigado à delegada Luciane Bertoletti por essas informações. E a gente segue a nossa vida por aqui. São 11 horas 55 minutos agora. Olha, daqui a pouco, tá? Você que está pagando muito pela gasolina, sabe que tem gente cobrando mais ainda do que deveria? Tem cartel. Isso está sendo apurado aqui em Porto Alegre. Vem cá, por que você paga mais pela gasolina, por exemplo, em Porto Alegre, do que aqui? Na região dos Sinos, né? Na subida da Serra, até aqui quem sai para a zona sul do estado. Por que você paga mais aqui em Porto Alegre? Por que nós temos que pagar mais pela gasolina se ela vem do mesmo lugar que é aqui do lado? Ah, pode estar aí uma resposta. Tem cartel, sim, senhor. E tem uma operação realizada hoje de manhã para apurar justamente quem são esses que estão botando a mão no seu dinheiro. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas, por enquanto, eu vou chamar o Guilherme Roquette, da redação, porque, olha, Guilherme, no noroeste do estado, um secretário de saúde foi exonerado do cargo depois de ser flagrado agredindo a esposa. Era só o que faltava. O cara, ele tinha um cargo público. E ele cometeu isso, mas me parece, inclusive, que ele tentou dar uma outra versão, enfim. Gui. Pois é, ele até tentou dizer, Glauco, que estava se revidando, que a esposa teria tentado matar, mas não colou essa história, não. Esse caso aconteceu, Glauco, lá em Coronel Bicaco, na região noroeste do estado. O secretário Luciano, ou ex-secretário, né? Agora, Luciano Barcelos Garcia, ele foi indiciado, então, por lesão corporal, depois, então, de agredir a esposa. As agressões, elas foram flagradas justamente nessa câmera de segurança aí na casa desse casal. O homem, ele dá vários tapas, ele puxa o cabelo da esposa e num outro momento, inclusive, aparece arrastando essa mulher.
Segundo a Polícia Civil, e daqui a pouquinho a gente já vai ouvir o delegado, ele chegou a prestar ocorrência alegando legítima defesa porque ela teria tentado matá-lo. Mas, enfim, a polícia concluiu, né, ou está investigando esse caso e acredita que não teria sido bem assim. Para fechar por aqui, Glauco, o delegado, aliás, o secretário, ele já foi exonerado do cargo e esse inquérito policial, inclusive, foi remetido à justiça. O homem vai responder em liberdade, Glauco, mas a gente pode ver os detalhes agora com o delegado. Exatamente, nós temos a presença aqui do delegado William Garcês, que vai conversar com a gente a respeito deste caso aí, delegado. Boa tarde, muito obrigado. Bom dia ainda. Muito obrigado por nos receber, 11h57 neste momento. Eu queria, em primeiro lugar, saber do senhor o seguinte, ó, o que ele alegou para ter esse tipo de atitude, se é que ele alegou alguma coisa. Na verdade, essa ocorrência, só para contextualizar, ela chegou para nós, para a Polícia Civil em Coronel Bicaco, como uma suposta tentativa de homicídio por parte da mulher contra o homem. Certo? O registro de ocorrência foi nesse contexto. Nós instauramos uma investigação para se apurar uma tentativa de homicídio, porque o que chegou para nós é que a mulher havia faqueado o homem. Sim. No decorrer das investigações, cada uma das partes deu a sua versão. A imputada, até aquele momento, a mulher, nos apresentou imagens, né, do circuito interno de monitoramento da residência onde o casal convivia. E a partir dessas imagens, nós pudemos constatar as agressões que ela sofreu, né, imediatamente anterior ao fato que desencadeou a investigação. Então, nesse contexto de posse dessas informações que nós não possuíamos no início, né, quando do registro da ocorrência, nós mudamos o foco da investigação. O meu entendimento ao relatar esse inquérito ali foi de que ela agiu, então, em legítima defesa, né, contra agressões injustamente provocadas pelo homem. Sim. E ela não foi indiciada por essa suposta tentativa de homicídio. Né? Afastei ali, então, nesse momento, a sua responsabilidade penal por legítima defesa e indiciei o homem por agressão doméstica, lesão corporal qualificada, pelo ambiente doméstico, por ter sido praticada contra a mulher em razão de condição do sexo feminino. Bom, então, esclarecendo o que o delegado está falando aqui, chegou com uma denúncia de que, na verdade, era o contrário. Tá? Era o contrário e, a partir, então, das verificações de imagens, enfim, da checagem de tudo que tinha acontecido, a polícia acabou constatando que, na verdade, ela procedia em legítima defesa, né, Guilherme? É uma situação inusitada, gente, não é por ser um secretário que ele foge da realidade que a gente está vendo por aí, que é questão de violência doméstica, muitas vezes praticada justamente por pessoas que estão muito próximas, mas agora chama atenção realmente, né, Guilherme? Pois é, e inclusive, delegado, eu queria saber do senhor o seguinte, a gente percebe ali uma casa com churrasqueira, uma casa com piscina. Essas imagens, delegado, o homem, né, o secretário, agora ex-secretário, ele sabia que tinha essa câmera, ele sabia que havia essa imagem e ele tentou sustentar a versão, mesmo com esse registro aí das câmeras de segurança? Exato. A imagem foi apresentada pela vítima, né? Mas é uma imagem do circuito, não era uma câmera escondida, era um circuito de imagem de monitoramento para a segurança da residência. Foi essa a impressão que nós tivemos. Então, muito provavelmente, os dois tinham conhecimento de que havia essas imagens na residência. E ele, apesar de ser secretário, apesar de ter esse cargo, né? A gente vê uma boa moradia, uma casa com piscina, uma casa grande. Secretário de Saúde, um cargo importantíssimo. Não, eu queria perguntar, inclusive, isso também, Glauco, porque, delegado, isso chama a atenção do senhor, porque, em princípio, é uma pessoa instruída, uma pessoa que conhece lei, que é secretário da Saúde, que também tem alguma ligação com esse tipo de situação, né, de violência contra a mulher, no caso de combate, né, ou deveria ter? Exato. Na verdade, assim, Glauco, Guilherme, as ocorrências que chegam ao balcão das delegacias, né, infelizmente, elas retratam geralmente um público de classe média ou de classe média, de classe pobre, vamos dizer assim. Não que a violência doméstica não esteja presente nos lares ricos e na classe média alta. O problema que nós constatamos é que muitas vezes essas pessoas de uma classe um pouco mais privilegiada, elas têm algum tipo de vergonha de comparecer à delegacia ou de expor essa situação da sociedade. Mas não que essa violência não esteja presente em cada lar, né? A classe social, ela não vai do início e para onde tudo anda parar, tá? O serviço que chega na polícia daquele que não chega. Que é um absurdo em todas as classes sociais, em todas as famílias.
e a gente tem que mostrar. Eu quero chamar atenção para essas imagens. Eu, quando olhei lá, delegado Guilherme, eu fiquei surpreso quando me disseram, não, ele era o delegado, ele era, o secretário de saúde. Como disse o delegado, as pessoas dos mais variados níveis, acontece isso nas mais variadas estruturas. Agora, presta atenção nessa imagem, como procede este homem. Você está vendo aí a residência deste casal, olha lá. É que essa planta está tapando, olha a maneira como ele carrega. E outra, é a própria esposa. Já seria condenável em qualquer situação puxar qualquer pessoa. Ele está puxando pelos cabelos a própria esposa. É vergonhoso. Essa imagem é, no mínimo, chocante, é impactante. Numa cidade pequena, Coronel Bicaco, agora a imagem do interior da residência. Presta atenção ali, ó. Essa câmera que está colocada no canto da sala, você vê ali, ó, a mulher, ela vai até a janela, ela abre aquela cortina, né? Olha, ela é agredida com um soco. Ela foi simplesmente agredida com um soco e depois, atrás desse arbusto, dessa árvore aí, continuam as agressões e que chegaram, repetindo, para a delegacia de polícia como sendo uma agressão dela ao marido, ao secretário, no caso o ex-secretário. E depois da checagem, das verificações, a polícia chegou à conclusão que, opa, as imagens mostravam outra coisa. Ela tinha sido agredida e aí teria sido uma legítima defesa. Mas eu queria saber do delegado mais uma informação. O senhor tem algum relato que leve a entender que não era a primeira vez que ele fazia esse tipo de agressão ou não? Na verdade, assim, esse casal ele já houve um outro procedimento por lesão corporal anterior a eles. Inclusive, um ponto que é uma questão jurídica, né, para tentar esclarecer para a população. A vítima já havia registrado um registro contra ele por lesões corporais. Então, a vítima pediu medidas protetivas. Como é que funciona nessa hipótese? Se o agressor descumpre a medida protetiva, ele está passível de prisão, certo? Uhum. Nesse contexto, nós tivemos uma peculiaridade que a própria vítima descumpriu a medida protetiva justamente com o agressor. Então, a vítima procurou a autoridade pública, solicitou a proteção e depois retornou por livre e espontânea vontade ao convívio do agressor. Né? Então, essa conduta da vítima, ela no mínimo, ela causa uma revogação tácita da proteção que ela mesma solicitou. Certo? E é por isso que nesse caso não se tornou possível um pedido de prisão preventiva, né? Muito embora a agressão, a investigação, como eu referi, tenha se iniciado contra ela por uma tentativa de homicídio, né? E culminou com ele sendo indiciado por agressão contra ela. Sim. Guilherme. Não, pois eu queria perguntar só, delegado, o seguinte, se esse caso aí que a gente viu na imagem, claro que é uma brutalidade, mas até que ponto ele poderia ter sido talvez uma tentativa de homicídio com a qualificação do feminicídio, ou fica apenas na lesão corporal? O que diferencia? Por que não foi esse indiciamento um pouco mais grave nesse momento? Na verdade, o que diferencia é a intenção do agente, que no direito penal a gente chama de dolo, né? Ou o âmbito do agente ao praticar a conduta. Nesse momento ali, evidencia que o dolo dele é de agredir, de ferir, de machucar. Não é o ânimo de matar, ele não tinha intenção de assassinar a companheira, mas sim de agredi-la. Perfeito. Certo. São coisas lamentáveis, uma imagem, olha... Eu não sei nem como qualificar, é um negócio nojento, impactante, envolvendo aquele que era o secretário da saúde. Aquela história, briga de marido e mulher, se mete a colher. Olha, poderia ter terminado numa tragédia. Enfim, eu quero agradecer ao delegado William Garcês pela participação aqui. Muito obrigado, bom trabalho para o senhor. Guilherme, mais uma vez a gente reforça aqui a necessidade de denunciar, né? Denuncie. E se você não tem nada a ver com a história, denuncie mesmo assim. Porque isso aí que aconteceu lá poderia ter terminado pior ainda. Agora vamos saber quais vão ser os procedimentos judiciais, enfim, o que vai apurar essa investigação, porque não é a primeira vez. E aí tem a questão de que ela chegou perto dele. Bom, é toda, né, essa relação que a gente não vai fazer pré-julgamento aqui, porque não cabe a gente, né? Mas cabe a apuração. Ô Gui, fica aí, só um pouquinho. Em frente. Vamos lá, 12:06. O Guilherme fica comigo, sabe por quê? Porque eu quero saber de você o seguinte, como é que tá o seu bolso, hein?
com essa questão dos combustíveis. Tá furado, né? O meu parece estar furado. Eu boto a mão no bolso, opa, eu tenho que abastecer, mas não tem dinheiro. Olha aí, ó. Cadê a carteira, Guilherme? Aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Essa carteira, mas essa tá fininha, gordinha. não, tá fininha. Essa tá gordinha, cara. Se pegar a minha, ela tá, olha, esmiringuida. Ela tá gorda, mas é porque tem documento aqui, ó. Porque tem, né? tá. Olha aqui, ó. Tem a carteira de motorista, Tá bom. velha ainda. E eu vou te perguntar o seguinte, tá gastando muito dinheiro com a gasolina ou não? Olha, Glauco, eu vou te dizer que eu só não tô gastando mais porque eu venho de carona com o Lucas Abate aqui, que não tá aqui hoje, eu tive que vir com o meu carro. Mas O Lucas Abate tá gastando muita gasolina e esse aí vem na carona. É verdade. Agora, tudo tá mais caro ainda por causa de aqueles larápios, sem vergonhas, aquelas maracutaias que tem no meio do caminho. Ao que tudo indica, isso sim está acontecendo, pelo menos aqui, ó, em Porto Alegre. Porque o Ministério Público e a Receita Estadual amanheceram cumprindo mandados de busca e apreensão de envolvidos em cartel de combustíveis em Porto Alegre e na região metropolitana. Guilherme, vamos falar então desse assunto porque afeta o bolso de todo mundo. Não é só o meu, não é só o seu. Aquele que está em casa que nem tem carro, não tem caminhão, não tem caminhonete, está afetado sim, senhor. Claro. Porque o preço do combustível tem o efeito dominó. E o que foi essa operação? Conta pra gente, Guilherme. Glauco, olha só, essa operação ela andou por vários locais, inclusive postos, estabelecimentos comerciais e até na casa de alguns suspeitos, justamente para que o Ministério Público possa buscar provas para materializar essa situação do suposto, né, cartel. A gente não pode confirmar ainda porque ainda não foi apresentada a denúncia na Justiça. Mas então foram 20 mandados de busca e apreensão nesses locais que eu falei. 11 pessoas, elas estão sendo investigadas e são alvo dessa ação. Segundo o Ministério Público, Glauco, eles não estipulavam um valor fixo para o preço da gasolina, mas circulavam aí pelas grandes avenidas aqui de Porto Alegre e quando notavam que tinha um posto com valor mais baixo, eles iam lá e obrigavam o empresário para que reajustasse o valor. E aí sabe o que eles faziam depois? Ó, pegavam o telefonezinho celular aqui, batiam fotinho e jogavam num grupo do WhatsApp para dizer, esse aqui nós já persuadimos, já botamos ele dentro do cartel. A gente tem uma fala aí, Glauco, do promotor que acompanhou essa operação para nos dar mais alguns detalhes de como é que se transcorreu essa ação do MP. Se verificou que havia uma combinação através de um grupo de WhatsApp, entre boa parte deles, onde geralmente às 14 horas de um dia determinado da semana, não havia assim uma margem pré-definida, 10 centavos, 15 centavos, isso assim era variável, mas eles tinham então essa combinação a partir da modificação, de acordo com a combinação dos preços, eles mandavam fotografias dos totens desses postos para comprovar para o grupo que eles haviam modificado seu preço de acordo com a combinação efetuada. 12:10, a gente está falando do caso da investigação, da operação que aconteceu hoje pela manhã, comandada pelo Ministério Público, a respeito de um suposto cartel nos postos de combustíveis de Porto Alegre. E aí me vem à cabeça por que Porto Alegre tem a gasolina mais cara que outros locais. Ô Gui, eu estava vendo aqui, ó, eu estou com o celular na mão, que tem calculadora, tá? Coloquei aqui, 45, que é um tanque de combustível de um carro popular. Vamos lá, isso. 45 litros, tá? Vezes 7,19, por exemplo. Que é um valor que em muitos postos de combustível a gente encontra aí o preço da gasolina. R$ 323,55. É dinheiro, tá? Agora, vamos assim, ó. Eu falei com o promotor, ele disse que pode ser 10, 15 centavos. Se fosse 15 centavos a menos, tá? Seria 7,04. Isto. Daria quase R$ 10 de diferença num tanque de combustível de um carro popular. E aí eu te pergunto, Guilherme, faz ou não faz diferença para quem precisa de carro para trabalhar, para levar a criança no colégio, para se locomover para os mais variados fins, para finalidade de saúde, enfim, todo mundo que precisa do carro para se locomover, a gente já está pagando caro. Por que tem que pagar mais caro ainda
para obedecer a esse cartel. Guilherme, que absurdo isso aí, né? E explica, Glauco, justamente por que quando a gente sai aqui em Eldorado, aqui em Guaíba, tu encontra gasolina a R$ 6,99. Mas de onde vem esse combustível? Então, não vem da mesma refinaria aqui em Esteio? Então, mas é a mesma origem, por que o preço é tão diferente? E outra, quando eu subo a serra, eu abasteço ali Igrejinha, aquela região ali, até Três Coroas, pé da serra ali, Paranhana. né? É mais barato, tá? Bom, não vamos falar nem aqui em Canoas, que também fica do lado da refinaria. Deveria mesmo ser, né, mais barato. Mas você vai lá para a região sul do estado, abastece em Guaíba. Isso. Camaquã, sei lá. É mais barato ou não? Em Camaquã, que está cerca aí de 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros daqui, está 7,09 o litro da gasolina. E ninguém me contou, eu vi agora domingo. 7,09 na estrada. Mas eu abasteci ontem a 7,19. Mas então dá 10 por litro. Essa é a grande questão, Glauco. Então, por isso que explica por que Porto Alegre hoje está com a gasolina mais cara do que outras cidades do interior e próximas aqui, que inclusive sempre tinham gasolina mais cara do que a gente. Agora não, agora inverteu essa lógica. Minha irmã esteve aqui há 2 finais de semana e me perguntou, onde é a gasolina mais barata? Eu disse, sai daqui, vai botar lá em Guaíba, naquele posto, que é mais barato do que aqui. Ah, mas por quê? Eu digo sim, porque aqui está mais caro do que lá. Então, não tem lógica isso. Mas a gente tem, inclusive, Glauco, mais alguns detalhes aí para te explicar dessa situação. Essa operação, ela começou lá em 2020, em janeiro de 2020, que essa apuração do Ministério Público começou. O cartel, ela é uma prática delituosa prevista em lei, né? É um crime, né? É um crime que trata, então, de crime contra a relação de consumo. Tem também quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário realizada pelo Ministério Público e a gente vai ouvir mais uma fala do promotor agora. É isso que nós queremos entender de forma até que ponto esse preço é efetivamente o que deve ser praticado, que é entendido como justo, como razoável a partir dos preços de aquisição das distribuidoras e aquilo que é fruto, e nós temos comprovações bem fortes de simplesmente ajuste visando um alinhamento para cima desses preços. E sabe por que ele respondeu a essa questão especificamente, Guilherme? Diga. Porque todo mundo está curioso o seguinte, e se desmanche esse cartel, 11 pessoas hoje estavam na mira, tá? Mas esse número pode ser bem maior. Claro. Até porque essas 11 pessoas não significa que cada uma é dona de um posto. Muitas vezes quem é dono de um posto é dono de 2, de 3, de 4, de 5 e aquilo forma uma rede, né? A grande questão é saber o seguinte, os preços baixam depois de desmantelada esse suposto cartel? É isso que eles querem saber também. Porque não há uma explicação lógica. Por que Porto Alegre ser mais caro que os outros lugares se está aqui do lado da refinaria e se justamente a poucos quilômetros daqui a gasolina está mais barata? Então, olho muito bem aberto. A partir de agora começa uma investigação mais a fundo. Os celulares hoje foram apreendidos, né, Guilherme? Isso. E as conversas, conforme o Ministério Público, são preciosíssimas para desvendar todo esse esquema, né? Então, a gente vai ficar na expectativa e saber o que vai acontecer a partir desta operação do Ministério Público. Agora, é bom que se diga, só para a gente terminar esse assunto, não é de hoje. Não é de hoje. Não é do mês passado. Não é do ano passado. E não é só aqui também. Lá em Jaguarão já teve, né, Glauco? Operação do Ministério Público, então, inclusive. Teve na Serra Gaúcha também. Por quê? Porque os grupos, eles têm o mesmo interesse, é comum, eles se unem ali naquela micro-região e fazem o cartel deles. O que isso significa? Você tem que cobrar o preço que a gente quer. E se não cobrar? Se não cobrar, não vai trabalhar. É a coação que também preocupa a polícia, o Ministério Público, porque não é você dizer assim, não vou entrar nesse esquema aí, eu não quero ganhar mais. Não, vai ganhar sim. A força porque tem que entrar de forma obrigatória no cartel. Então a gente vai continuar acompanhando isso aí, porque mexe com a economia de todo mundo, o preço dos combustíveis. Ai, meu Deus do céu, 12h16, não dá nem para respirar muito, e é só terça-feira, mas vamos lá. Olha só, você conhece uma marmita, né? Quem não conhece? Todo mundo conhece. Para levar a comida do almoço ou um lanchinho. Mas marmita de drogas. Hã? De drogas? Tá certo isso aí? Você já ouviu falar? Não, você não ouviu errado. Sim, marmita de drogas. Olha só no Giro de Notícias.
O motociclista foi abordado após ficar sem gasolina na BR-290 em Uruguaiana. Ao ser revistado, os policiais encontraram uma marmita de drogas dentro da mochila. Mas ao invés de lanche, a quentinha estava com 20 pacotes de maconha, 24 de cocaína e anotações de vendas da droga. O jovem de 18 anos foi preso em flagrante. Com a ajuda de cães, a PRF encontrou maconha dentro deste ônibus. Para disfarçar, o traficante tentou misturar a droga com pó de café. Ele foi pego durante a abordagem na BR-448 em Canoas. O homem de 31 anos, natural de Belém do Pará, foi preso em flagrante. A droga poderia render mais de 2.000 cigarros para o consumo. Em Bagé, uma briga generalizada foi registrada no centro da cidade. Nas imagens, é possível ver os jovens trocando puxões, socos e pontapés. A pancadaria aconteceu na Avenida 7 de Setembro no último final de semana. Eita, eu tava olhando aqui. Vem que eu sou mais homem, eu sou mais macho. Ainda mais aqui em Bagé, rapaz. Vai se meter comigo. Que vergonha, Bagé, querida Bagé, não merece. Olha só, é mulher metida, é jovem, é cara de mais idade. Precisa fazer isso no meio da rua. E a gente tem mostrado, ó, quantas coisas nesse sentido. Que horror. Dá uma aliviada só um pouquinho. O Luciano tá lá, ó, coordenando o programa. Mas, Luciano, segura só um pouquinho, porque tem esporte também, tá? O Grêmio não entra em campo hoje, mas é como se entrasse, tá? Porque tem um jogo muito importante envolvendo o Juventude. E o Juventude é adversário direto do Grêmio na luta contra o rebaixamento. Aliás, você sabe que tem gente que tá, ó, vazando do tricolor? É, teve anúncio ontem. Tem jogador que nem jogava mesmo. Agora só vai sair do Grêmio. Só vai fazer aquilo que não estava fazendo em casa. Bom, já a gente fala mais de esporte. Porque agora, cadê? Vem? Tá aí? Tá aqui? Tá ali? Tá por todo lado. É sirene, sim senhor, porque o assunto é polícia. E a polícia chegou hoje a uma quadrilha especializada em roubo a veículos na capital. 4 pessoas foram presas. Os bandidos tinham preferência por mulheres e idosos. E atenção, olha, pessoas distraídas que estavam mexendo no celular. Bom, eu já falei aí uma série de combinações que, olha, eu já me vi na rua várias vezes pegando o celular. Eu só não me enquadro nos idosos, tá? Gui, eu quero conversar com a Gabi, Gabriela Lerina. A Gabriela, olha a pose da Gabriela, mas tá muito distraída pro meu gosto, mas Gabriela. Olha só. Virou alvo. Me conta que história é essa, que grupo era esse, onde é que ele agia e como é que foi essa ação, Gabi? Então, Glauco, estou aqui dirigindo meu automóvel, vou fazer aqui para vocês como é que esses bandidos agem de acordo com a Polícia Civil. Ó, faz de conta que eu cheguei aqui, neste meu local aqui, estacionei a minha viatura, o meu carro, não é mesmo? Aí parei o carro, de repente, uma mensagem aqui no celular. Peraí, vou responder aqui rapidinho. Peraí, mãe, não, a Catarina não pode comer doce essa hora, mãe. Peraí, tá doida, não. E olha o celular dela, Gui. Comida saudável. Olha o celular dela. Eu vi esse telefone saudável, aí. O chocolate só depois, tá bom, tá. Aí é isso, aí deixa aqui, né, aí tá, daí vai sair do carro, vai tirar aqui, ó, né, tira aqui o cinto, vou sair. Cuida com o meu carro, Gabi. Né? Cuida que esse é o carro que eu saio aí na externa, hein? Isso, vou deixar aqui o áudio, continuo mandando o áudio, fico olhando pro teto, papapá, aquela coisa toda. Aí, pois é, daí paro aqui, pra tirar até uma selfie de repente. E é neste momento, Glauco e Guilherme, que de acordo com a polícia, os bandidos, ó, já estão passando aqui, já olharam, já observaram, chegavam a perseguir algumas vítimas por ruas e ruas, só observando o comportamento daquele motorista. E é neste momento de distração que a pessoa imagina, jura que tu vai ser assaltado? Que eles agem bem assim, a qualquer hora do dia, em praticamente todos os pontos de Porto Alegre. A gente tá vendo aqui, cara. Violentos,
armados daquela forma muito ágil, exatamente, com essas imagens que a gente já cansou de ver e toda vez que a gente vê, a gente pensa, não, comigo não vai acontecer. Olha, Glauco, não dá mais pra gente falar esse tipo de coisa, Nunca. Viu? É muito perigoso. Inclusive, hoje, então, teve essa operação, né, Glauco, para poder combater, terminar, desarticular uma quadrilha especializada que fazia esse tipo de ação. Claro que a gente fez aqui uma encenação, quase uma brincadeira, mas para chamar a atenção de vocês que estão nos acompanhando, para que tenham mais atenção, sim, quando estão junto ao volante, quando vão parar o carro. Cuidado, é estar sempre olhando a todo tempo, ficar muito atento, em especial para não ter esses momentos de distração, porque a bandidagem está solta. Então, essa operação aconteceu aqui em Porto Alegre, foram cumpridos vários ordens judiciais de busca e apreensão e 4 mandados de prisão. Inclusive, a gente tem imagens aí no exato momento que um desses suspeitos é preso pelos policiais. Essa investigação, Glauco e Guilherme, ela continua. Então, ou seja, pode ser que mais pessoas sejam presas Ô, Gabi. Então, é uma atenção que a gente chama. Não, olha... Tem que fazer esse alerta. Fala, Glauco. Eu tô olhando agora, é ao vivo isso aqui, essa imagem que tá aparecendo aí, isso é quase na esquina da minha casa. Mas que barba. Olha, Glauco, te cuida, eu reconheci pelo tapume aqui, ó. Pelo tapume, que é de uma construção que está sendo feita, inclusive aqui na frente tem uma praça. Isso aconteceu à noite, dá para ver que tá escuro, logicamente, né? É um local de pouco movimento à noite, isso é verdade. Até porque ali ó, é muito escuro esse local aqui. Inclusive é perto de onde morava a Lu Coleman, minha ex-vizinha. Mas olha só a forma como eles atuam. E outra, eles estão armados, eles são truculentos, eles agem contra mulheres, mas não quer dizer que seja só contra mulheres, tem homens também que são alvos. Mas olha que loucura isso aqui, Gabi, isso aqui é lá pertinho de casa. Eu já tenho medo de sair, agora já olho isso aqui, fala, Gui. Não, já eu queria te dizer o seguinte, ó, esse grupo aí, como a Gabi estava nos falando, ele tem também uma preferência, eles gostam de carros de porte médio, de carros de um pouco maior, né, um valor agregado um pouco maior, carros novos, e eles têm essa preferência justamente por mulheres e por idosos, mas eles vão em qualquer tipo de alvo que esteja fácil. A gente viu essas imagens aí, Glauco, é importante ressaltar o seguinte, ó, a polícia afirma que essas imagens não estão diretamente relacionadas a essa operação. No entanto, elas ilustram exatamente a forma de agir desses criminosos. Olha só, a gente está vendo lá, é um Honda Fit, tá? A motorista, ela estava próxima do carro quando saiu, então, com o telefone celular na mão. Eles normalmente, olha ali, ela tá com a porta aberta, ó, quando percebe a aproximação. Eles chegam entre dois, normalmente eles chegam a pé e abordam o motorista justamente nessa situação de vulnerabilidade, em que ele está ali com o telefone na mão. Mas olha o risco que correu, especificamente nessa imagem, olha o risco que correu também essa condutora. Você viu que ela tentou não entregar aquilo que ela tinha, era a chave do carro, pertences, muito provavelmente, né? Olha ali o perigo. Esse rapaz agarra ela. Gabi, é uma loucura. Olha essas imagens, vou te dizer uma coisa, viu, Gabi? É isso que eu quero chamar atenção. Eu não sei se a gente já rodou em algum momento ou vai rodar ainda. Tem um outro flagrante também que chama muito a atenção, que é um veículo que está estacionado na porta da casa e que as pessoas estão lavando o veículo, estão ali com o porta-malas aberto, com as portas do carro abertos. Normal, né? Tu tá ali na tua casa, na frente da tua casa, lavando o teu carro, quando de repente eles são surpreendidos pelos bandidos. Inclusive, um deles até chega a entrar dentro da casa das pessoas. Então, ou seja, nem mais conseguir lavar o carro ali na calçada, na beira do teu portão, tu consegue com tranquilidade. Vou pedir para que a gente consiga mostrar essa imagem é muito impressionante também, viu? E aqui, deixa eu só aproveitar, Gabi, essa imagem que tá no ar, porque aí tem um outro modo de ação dos bandidos. Eventualmente, eles vão com outro carro. A gente vê ali um Onix preto, que foi utilizado para fechar o carro que estava sendo perseguido, que seria o alvo. Eu até não consigo identificar aquele modelo, acho que é uma Tiguan branca que tá ali atrás, e que acabou, então, sendo levada pelos bandidos. Essa caminhonete, ela foi levada pelos bandidos depois do motorista ter sido fechado no portão de casa. Olha só, eles encostam os dois carros, o motorista abre o portão para entrar na garagem, mas eles já descem correndo, obrigam o motorista a sair do carro e saem depois nos dois veículos, no que eles utilizam, que é o preto, e depois no outro, né? Aquela SUV branca ali acaba sendo levada pelos assaltantes. Tá, mas agora deixa eu perguntar para você, se é que vocês têm essa resposta. São várias formas, então, porque eu já vi ali o seguinte, ó, é gente chegando em casa, é gente que está parado na rua, de repente até num semáforo, é gente que está
limpando o carro, como disse a Gabi, estava lavando o carro ali, enfim. Então eles agem de uma forma um tanto diferente para cada caso, mas eles são sempre em 2 e sempre armados, é isso? Às vezes até em 3. Claro, para dar o suporte ali. Sempre armados, em duplas ou então mais 3, 4 pessoas, 4 assaltantes. E sempre observando, naquele momento da distração. Glauco, sempre na distração, naqueles segundos de distração do motorista é que eles atacam. Vamos ouvir o que disse o delegado Rafael Lidic, que controlou, que comandou essa operação hoje de manhã. Vamos ouvir ele. Eles ficam procurando, né, com um carro normalmente roubado e já clonado. Eles ficam elegendo um carro para roubar, regra geral um carro novo, um modelo mais novo, e eles ficam, o que chama a atenção deles é alguma vítima distraída, né? Ou estacionada em via pública no interior do veículo mexendo no celular, ou uma vítima que deixou o carro, mas fica nas proximidades do carro com a chave no bolso, né? Tem vídeos que mostram isso. Eles, infelizmente, esses criminosos estão monitorando as vítimas antes de iniciar o assalto, né? A gente tem assaltos registrados na Tristeza, no Noais, Zona Sul, Menino Deus, Alto Petrópolis. Eles agem em todos os bairros, durante o dia e também durante a noite. Olha só, 12h, 27 minutos, nós estamos falando da prisão de 4 pessoas que estariam aprontando barbaridades, roubos a carros, fazendo pessoas vítimas, né, intimidando com armas, perigosos realmente. E agora o delegado falou aí, eu lembrei, Gabi, Guilherme, bairros como Petrópolis, Alto Petrópolis, Menino Deus, tradicionalíssimos na capital. Quantas vezes, Gabi, Guilherme, a gente já não ouviu aquela história? Não deixa o carro na rua. Olha, Menino Deus, meu amigo, tá há muito tempo era um bairro seguro. Né? Agora não dá para deixar o carro na rua. Por quê? Porque esses sem vergonhas aí fazem isso, ó. E são jovens, são garotões, poderiam estar ali trabalhando, né? E chegam batendo no vidro com arma. Nesse caso aí que a gente acabou de ver agora, ó. Eu não sei se esse carro aí não era blindado. Esse aí era o caso do blindado, sim, Glauco. Tanto que o motorista arrancou com o carro depois de ser atirado, porque o tiro não quebrou o vidro. Pois é, Gabi, e esses bairros, eles há muito tempo vêm sofrendo com isso. Como o Guilherme falou, essas imagens não são especificamente da operação de hoje. Elas já vêm, ó. E aquele caso ali que eu vi perto de casa, eu lembro, mas é questão de 1 mês, 2 meses, é tudo deste ano. Muito provavelmente são coisas de meses anteriores que vem acontecendo e muito aqui na capital, né, Gabi? Isso, Glauco. Inclusive, a polícia liberou essas imagens como um serviço de alerta para que as pessoas se atentem, né? Para que vejam essas imagens e que fiquem mais atentas na hora de circular com seus veículos aqui por Porto Alegre, região metropolitana, enfim, por todas essas regiões. Agora, o que me chamou a atenção, 2 coisas. Primeiro, né, Glauco, o delegado disse que essa investigação iniciou há 4 meses, então eles não têm exatamente quantos roubos essa quadrilha fez, mas que com certeza essa prisão desses 4 suspeitos, isso vai dar uma mexida nesse crime aí, né? Então, a investigação ainda continua, como eu disse, pode ser que possam vir a acontecer mais prisões. As investigações vão continuar pelos próximos meses, pelas próximas semanas. Mas o que me chamou a atenção, Glauco, que me deixou um pouco assustada, foi o fato de se imaginar que eu estou sendo vigiada por um bandido. Já pensou, Glauco? E há relatos, inclusive, de que isso pode acontecer não só nas ruas de Porto Alegre, mas também dentro de estabelecimentos comerciais, como em shoppings. Há um caso registrado dentro de um shopping de Porto Alegre, no estacionamento, de que a pessoa chegou, o cliente entrou, estacionou para poder fazer suas compras, ficou dentro do carro nessa modalidade que eu estava fazendo agora há pouco aqui, no celular, conversando com alguém, quando de repente do carro do lado está quem? Os bandidos só observando e de atacarem aquela pessoa. Então, ou seja, tem que ter atenção em todo momento. Não é porque tu estás dentro de um lugar que está pagando o estacionamento que tu estás livres da bandidagem. Então isso me chamou também muito a atenção, Glauco. Eu quero ver se dá para colocar aquela imagem. Há pouco passou aqui, a câmera é muito boa, aquela imagem que o carro tenta cortar. Me parece que tem gente da própria vizinhança ali que tenta ajudar. Vamos ver. Não é essa imagem, é a outra. Esse caso é da porta da garagem, que o Guilherme falou, né? Foi uma imagem que a gente mostrou há pouco. É um carro escuro, né?
Isso, é um carro, exatamente. Esse é do carro blindado, né? São vários casos que nós temos aqui, que a polícia, inclusive, fez questão de repassar, para que todo mundo tenha conhecimento do que acontece, desses ladrões que ficam observando. Você não tem a mínima noção. Você está chegando no destino e, geralmente, eles atacam quando você está voltando para o carro. Não é a hora que você está descendo ali, não, vou lá fazer alguma coisa. Você vai na academia de ginástica, na volta, eles estão de prontidão. Mas já sabendo que, olha, a Gabi vai na academia tal dia, ela fica tanto tempo dentro da academia, ela leva celular, ela leva muitas vezes um fone e ela vai ser o nosso alvo de hoje. E aí eles ficam justamente para fazer esse tipo de ação. Esse caso aí, olha, é de uma brutalidade. Essa moça, eu não sei por que ela reagiu dessa forma, porque a gente sempre cansa de falar aqui, né? Não reaja. E o risco que ela correu foi realmente muito grande. Olha ali, ó. Esse cara que aparece aqui, isso aí faz parte. Ele estava dando cobertura. Estava dando cobertura. Então, eles dão ali a meia volta, né? Aqui, ó, esse outro também é do grupo. Olha o carro preto ali, ó, que bloqueia a saída. Ou ele tenta ajudar. O carro preto, ele faz parte também desse processo. Quer dizer, eles são muito bem organizados. E quando eles fazem com planejamento. Agora, tem aquela questão também. Eu, quando desço do carro, Gabi, Guilherme, eu aperto o alarme, mas agora me disseram o seguinte, que com o chupa-cabra tem que conferir se fechou a porta ou não. Isso, tem que conferir. Então tem mais isso. A pessoa tem que se certificar que trancou realmente a porta. Tem que voltar para ver, né, Glauco? Poxa, mas a que ponto nós chegamos? Olha, ô Glauco, deixa eu te dizer uma coisa, hein? Eu tô até contente com o meu, que é um pouco mais velho, mas nem por isso é garantia, porque assim, daqui a pouco até carro velho eles usam para desmanchar. E um outro detalhe também que eu fico assim muito preocupado é, como a Gabi falou ali, da questão de dentro de estacionamento, de shoppings, por exemplo. Porque a gente pode até pleitear uma indenização, porque é uma responsabilidade solidária também dessas empresas. E isso é preciso estar atento. Sim, mas isso vai para a justiça, às vezes dá, ó... Gabi. Pois é, não queria convidar vocês a gente assistir mais um pedacinho dessa entrevista que a gente fez hoje com o delegado Rafael Lide, que comandou essa operação hoje pela manhã, que aconteceu aqui em Porto Alegre e que prendeu 4 pessoas envolvidas aí, suspeitos de fazerem parte dessa quadrilha especializada de roubo a veículos na capital gaúcha. Olha, roubos bem violentos. Vamos ouvi-lo agora, que ele vai destacar as vítimas preferidas dessa quadrilha. Eles tinham a preferência de agir sempre em dupla, no mínimo em dupla. Eles sempre portam armas de fogo municiadas, né? Então, se a vítima esboçar qualquer tipo de reação, eles atiram mesmo. E é uma quadrilha bastante perigosa, né? Há 4 meses a gente investiga essa associação criminosa armada. Hoje se estava combatendo delitos de roubo de veículo, associação criminosa armada e também porte ilegal de arma de fogo. Oxalá essa ação consiga reprimir, né, a quantidade que a gente vê aí de roubos a veículos nesses bairros e vários outros bairros de Porto Alegre, enfim, mas parabéns para a polícia por esse trabalho. Gabi, muito obrigado por enquanto. Eu tô vendo que a Gabi tem que se segurar. Segura o carro aí. Deixa eu segurar o monitor também aqui, Gabi, porque o vento vai te levar, viu? Eu espero que a calota não venha arranhada, hein, Gabi? Tu manobrou direitinho a minha caminhonete aí, né? Agora, mas Glauco, tá errado isso. Franja, Glauco. Produção, direção, por que não mandaram, né? Por que não mandaram o Guilherme pra rua? O Guilherme não ia ter problema. Mas olha, enfim, não, deixa esse assim. Problema não ia ter. Não, deixa assim, Gui, tá bom? Mas eu me abriguei ontem embaixo do viaduto por causa do sol. Tá bom. Gabi, muito obrigado, tá? Beijo, garotos, beijo. Um pouco de diversão em meio a tanto problema, mas que eu repito, a gente tem que falar aqui, nós temos que mostrar e tem que melhorar, porque isso influencia inclusive no preço do seguro, meu senhor, minha senhora, quando vai lá renovar o seguro. O meu caso está chegando agora em dezembro, já vem aquele pacotinho do Papai Noel dizendo assim, ó, tem que renovar o seguro, e ele está sempre mais caro. Isso é uma coisa que, olha, bate no bolso de todo mundo. São 12 horas, meio-dia e 35 minutos, criatividade no mundo do crime. Olha a sirene aí. Criatividade no mundo do crime? O quê? Não, tá brincando comigo, isso não existe. Quem é que inventou isso aí? Um traficante, ele transportava drogas, sabe onde? Sabe onde? Não, vou perguntar de novo. Sabe onde?
caixa de brinquedo. Ô Guilherme Roquete, como é que é isso? Ele tentou não ser pego com esse, né, artifício. Mas parece que não adiantou, né? É que assim, ó, Glauco, tem que dizer pra polícia a frase do Chapolin, né? Não contavam com a minha astúcia. Porque, assim, ó, olha, tem que ter criatividade, a mesma condição aí da marmita. Tentou disfarçar toda essa droga, eram 17 quilos aí de maconha e cocaína que estavam sendo transportados por essa caminhonete, acho que é uma Montana, estavam sendo transportados, então, lá na região de Alegrete. A polícia, então, foi parada e para que ele tentasse despistar a Polícia Rodoviária Federal numa possível abordagem, que acabou realmente acontecendo, ele escondeu esses 17 quilos de maconha e cocaína em caixas de brinquedo e também, agora estava vendo ali na imagem, na mateira, Glauco Paz. Olha, tua mateira tá ali, tá? Tua mateira tá ali, ó. Tá limpinho ali, né, Glauco? Minha... Tá ali a mateira, eu tô vendo ela daqui, mas ó. A minha tá tudo em ordem, tá? E eu tô vendo ali, mas é caixa de leite também, né? Também. Além da mateira, também tinha droga na caixa do leite condensado que estava sendo transportada por aí. O motorista de 24 anos, ele disse então que ele ia de Campo Bom, aqui no Vale dos Sinos, né? Sim. Lá para Alegrete, lá pela BR-290, para visitar uma irmã. Mas agora ele vai visitar o Chilindró. Pois é, não, e a irmã, no caso, se quiser visitar, vai ter que entrar naquela fila que ninguém gosta de estar, enfim, para entrar na cadeia. Agora, como é que é? A gente mostrou na marmita antes, né? Agora na caixa de brinquedo. Não há o que não haja. E ontem, né, Glauco, tu vai te lembrar que a gente mostrou a droga na motinho de 1.200 cilindradas, né? Na BMW, né? Naqueles compartimentos, exatamente. A gente tá vendo aí a marmita, olha só. Na marmita, porque assim, Glauco, quando eu vou viajar, tu deve fazer isso porque tu tem o teu filho também, né? Tu certamente leva alguma bolachinha, leva alguma comida e tudo, né? Leva uma marmita para poder, né, transportar, comer no caminho. Eu também faço isso porque rodo 400 quilômetros para chegar na casa da minha mãe. Não. Só um pouquinho, um parênteses. Duvido que ele coma alguma coisa dentro do carro, porque se sujar o carro, ele fica bravo com ele mesmo e ele briga com ele durante um mês. Fecha parênteses, pode continuar. Eu evito levar bolacha folhada, por exemplo, porque bolacha folhada suja o carro. Aliás, a minha mãe uma vez veio aqui e quando chegou no carro, comprei umas coisinhas boas pra gente comer. Aí cheguei lá, era bolacha folhada. Eu digo, mãe, vai fazer farelo no carro, mãe. E pior é chocolate, que suja o banco, então vira um manhaca. Agora, deixa eu te contar essa história da marmita, Glauco. Olha só, a gente mostrou aí, aquela droga estava ali disfarçada justamente para tentar burlar a fiscalização da Polícia Rodoviária. O mesmo na motinho de 1.200 cilindradas que a gente mostrou ontem. E agora, essa aí, eu vou te dizer o seguinte, ó, que eu não tinha visto ainda droga em caixa de brinquedo. Olha, é cada dia uma história nova. É aquela questão de se passar acima de qualquer suspeita, de tentar se passar acima de qualquer suspeita. Não existe mais isso. Não existe caixa de brinquedo, caixa de leite condensado. A polícia, infelizmente, ela tem que ficar de olho em tudo. E às vezes, Guilherme, não sei se já aconteceu com você, aquele fato de ser parado numa barreira, né? Que às vezes até, os caras me pegaram, vão me revistar aqui. Tem que fazer. Claro. Tem que fazer, infelizmente. Vai parar na estrada? Vai parar na estrada. Vai ter que abrir o porta-mala? Vai abrir o porta-mala. Porque eles estão carregando dentro da lataria do carro. Imagina, se a polícia não vai fazer isso aí. E muitas vezes com aquele amigo, né? O cheirador, o cachorro, exatamente. Não, e eu já fui abordado, inclusive, Glauco, porque como o meu carro ele tem placa daqui de Porto Alegre, ele foi abordado lá em Jaguarão, voltando de lá naquelas operações da Receita para saber se eu não tinha feito compras no Free Shop. Aí foram olhar, claro, só tinha caixa de comida congelada que a minha mãe fez. Maravilha, então. Bom, olha, eu vou te dizer, mais um capítulo destes que a gente mostra a todo dia. Criatividade a serviço do crime. 12h, 40 minutos. Você sabe, né? Nós estamos entrando aí numa semana completamente atípica em virtude do julgamento do caso Kiss. E nós vamos acompanhar muito de perto tudo isso. O julgamento dos 4 réus acusados pelo incêndio na boate começa amanhã. A Justiça do Rio Grande do Sul fez obras no Fórum de Porto Alegre para acomodar o público. Veja aí. Esse
plenário do Fórum de Porto Alegre foi construído para receber o julgamento que será o maior da história no Rio Grande do Sul. É neste espaço que, a partir da próxima quarta-feira, será decidido o futuro dos ex-sócios da Boate Kiss, Elisandro Spor e Mauro Hoffman, e os ex-integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, acusados de homicídio pelas 242 mortes e 636 tentativas de homicídio no incêndio na Casa Noturna de Santa Maria em 2013. Por causa da pandemia, o número de pessoas autorizadas para acompanhar o júri aqui dentro do plenário foi reduzido. Foram liberados pouco mais de 120 lugares, quase a metade destinada aos parentes das vítimas do incêndio. Em 4 auditórios, mais de 200 pessoas, entre familiares, vítimas e o público em geral, vão acompanhar o julgamento em telões. Todos precisam estar vacinados. 150 pessoas foram sorteadas para formar o júri popular. Elas devem comparecer no primeiro dia de julgamento, quando haverá um sorteio para definir 25 nomes. Desse grupo, serão sorteados os 7 jurados. O julgamento pode durar até 2 semanas. A preocupação da Justiça é conseguir manter os 7 jurados confinados em um hotel sem acesso a telefone e internet durante esse período. É que todo problema que for passível de resolução, para que o júri comece e termine, eu buscarei resolver com todas as minhas forças. E os familiares, inclusive, já estão chegando em Porto Alegre, né, para acompanhar esse julgamento, mesmo que não lá no plenário. E no segundo depoimento da nossa série especial, Memórias de uma Tragédia, você vai se emocionar com o relato da enfermeira Sueli. Ela é uma das profissionais que trabalhou para salvar os feridos no incêndio da Kiss. Eu sou Sueli Terezinha Guerra, estou na função de gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário de Santa Maria. Naquela madrugada, o meu papel foi de trabalhar na organização do atendimento. Fiquei na memória, é uma mãe com a foto de uma menina, em que ela me disse assim: não me manda procurar em outro lugar. Procura aqui dentro para mim ver se a minha filha não está aqui. Uns dias depois eu soube que ela estava entre as vítimas fatais que morreram no local. Tu olha para uma pessoa, para alguém que teve muito próximo isso, você não vê mais brilho naquele olhar, você não vê mais nenhuma esperança. Coisa, né? É uma dor que não passa. Olha, o jornalismo do SBT vai acompanhar todos os detalhes do julgamento que inicia nesta quarta, tá? Cobertura completa você vai acompanhar nos jornais locais, nos jornais nacionais do SBT e também no SBT News, nas nossas redes sociais. Fique ligado, inclusive a partir de amanhã nós faremos lives diárias, logo depois do SBT Rio Grande aqui, com as nossas equipes, com profissionais especialistas que vão nos traduzir tudo o que está acontecendo, afinal de contas, é um julgamento histórico. 12h45, daqui a pouco a gente vai falar de futebol. Só que tem o seguinte, tem futebol aí que terminou em tiro. Sim, senhor, terminou em tiro, mas que futebol é esse, meu amigo? Não, olha... É difícil de acreditar. Eles estavam para jogar bola ou para brincar de bang-bang, hein? Ah, e tem dupla Grenal. Aí sim, futebol. Se bem que o Grêmio tá deixando a desejar no futebol, né, Schenck? Bom, enfim. E tem palavras de técnicos. Até o Cudê falou. Mas que história é essa, hein? Daqui a pouco você vai ver.
12h50, voltamos com o SBT Rio Grande com correria e até tiros. Sim, esse foi o desfecho de uma partida de futebol que aconteceu em Canoas. Não, só um pouquinho, tem alguma coisa errada aí. Partida de futebol, Guilherme, me explica. Olha, Glauco, eu vou te contar, hein? Essa história toda aconteceu no campo do Ponte Preta, que fica aqui em Canoas, no bairro Matias Velho, ali, uma região que a gente conhece bastante. Essa correria toda foi em um momento ali do jogo em que o pessoal todo acabou fazendo essa verdadeira confusão. Só que no meio dessa confusão, o destaque é justamente para os tiros. Sim, Glauco, teve tiro no meio dessa confusão toda. Segundo a informação que a gente tem, o tiro que essa pessoa disparou, que inclusive a gente pode ver na imagem ali, o momento em que dá um pequeno clarão no canto direito ali da tela, esse tiro teria sido disparado para o alto para dispersar esse grupo. Nós entramos em contato então com a Brigada Militar, que nos informou que não houve o registro formal da ocorrência por parte por exemplo, de algum solicitante, que é como a Brigada Militar caracteriza aquela pessoa que liga, né, que faz a ligação para o 190. Só que esse vídeo aí já está circulando, Glauco, nas redes sociais e, segundo a Brigada Militar, inclusive já chegou de forma informal lá para os agentes de Canoas, Glauco. Ah, foi só um tiro. Ah, que isso. Vamos colocar essa imagem e bota o áudio também. Quero ouvir o momento que tudo aconteceu. Vamos ver. Tiros, rapaz, não é o tiro. Acho que foi uns 6, hein, Glauco? Não sei, mas olha a confusão, todo mundo correndo. Até perigo, assim, de alguém pisotear o outro, né? Enfim, olha ali, aquele ali tentando apartar, porque ia ter briga também no braço. Mas é aquela coisa, né? É aqueles campeonatos de final de semana. Eu fiz não faz muito aqui em São Leopoldo, a cobertura de que terminou também em tiro. O pessoal já, né? Toma alguma coisinha ali, enfim, lamentável e um risco desnecessário. Tá aí, portanto, isso que aconteceu em Canoas. E repetindo o que o Guilherme falou, não houve registro. Agora, o principal registro é esse aqui, essa imagem. Meu Deus do céu. Bom, agora sim, vamos falar de futebol. Agora sim, futebol. Chama a vinheta. Seu Matheus Schenck, por favor, sua Sem posição, tiros. lateral direito aqui, Opa. tá? Leandro Ofensivo. sempre. Diz aí, Leandro, tô no lugar certo, pra Isso. direita, pra esquerda, tá certo? Por enquanto tá certo. O Ninguém Leandro falou nada, disse tá que o tudo melhor certo. lugar é lá. Lá fora. Fora da porta. Não, mas não temos essa opção por enquanto. Vamos lá, diga. Glauco, vamos só quebrar o script rapidinho, o pessoal adora quando a gente faz isso. Você lembra, Glauco, quando deu aquela treta toda lá do Palmeiras? Faz um mês já. O Palmeiras e Grêmio aqui na arena, deu confusão, torcedor invadindo o campo, quebrando o VAR. Pô, nós mostramos tiro agora há pouco, mas isso aí de futebol não tem nada. É, mas só pra gente informar que o público está liberado na arena depois de um mês. O torcedor gremista pode voltar ao estádio já contra o São Paulo, mas o setor norte da arquibancada da arena continuará fechado, ali a região onde fica a geral, né? Ali vai continuar fechado por mais 7 jogos. Isso já vale pro próximo jogo contra o São Paulo? Já vale pro próximo jogo. Quinta-feira? Exatamente. O Grêmio pode ter público, não a sua capacidade total, mas, por exemplo, se quiser ir 40 mil pessoas, 40 mil já dá para receber a arena. Tá, e o recado, ó, Denis Abraão, que estava reclamando que o Grêmio não tinha torcida, que a torcida poderia ajudar muito nesse momento, tá aí, liberou. Tem torcida, mas não tem 7 jogadores, né? Vamos conferir na tela os nomes e também os motivos de por que o Grêmio dispensou essa galera. Jean-Pierre, Paulo Miranda e Léo Pereira estão fora dos planos. Léo Gomes, liberado para tratamento particular, tá lesionado, né? Mesma situação do Guilherme Guedes, também lesionado. Esses dois voltam ao Grêmio ano que vem. Os 3 primeiros ali de cima, não. E os 2 últimos estão fora também. Eles pediram férias antecipadas, o Luiz Fernando e o Everton. Como é? Não, só um pouquinho. Fico pensando Eles se pediram o Danilo... férias antecipadas? Alô, chefe, também quero férias antecipadas. O Grêmio deu, né? Por que o SBT não pode dar férias antecipadas Não, mas deixa eu entender. Eles pediram para sair de férias, antes da final do campeonato. Sim, de terminar o Everton tem contrato com o Grêmio, né, até o final do ano que vem, e o Luiz Fernando está emprestado pelo Botafogo. Mas eles sabiam que não iam jogar. Então pediram, pô, chefe, libera aí que a gente quer curtir as praias, final do ano tá chegando. E o Grêmio liberou. Fazer o seguinte. Não dá pra dizer o que o pessoal fica falando aí. Aqui, tem colorado e gremista que se cruzam. Deixa assim. Mas qual o nome mais impactante você achou, Glauco, dessa lista que a gente mostrou? Eu acho que o Everton foi um investimento, tá? Não, mas o mais impactante, aquele que era promessa da base, da casa... o Jean-Pierre?
JP? A gente preparou um material especial para a gente entender esses altos e baixos da carreira do Jean-Pierre. Ele recebeu o carinho de todo mundo mesmo. Eu vejo o Jean-Pierre com uma técnica acima da média. O Jean vai ser aquele jogador que nós queremos e nós vamos ter um time aguerrido. E sendo o Jean também aguerrido, acredita em mim. O Jean traz alguns movimentos interessantes, tem uma qualidade de passe. Então, quando a gente fala que a gente está lapidando e do Jean, a gente cobra algumas coisas do Jean. O Jean já melhorou muito profissionalmente. Mas ontem a paciência acabou. Jean-Pierre não está afim e não queria jogar. Estava desconfortável. O treinador já tinha afastado ele de 3 viagens, no intuito de melhorar a condição dele, e não melhorou. Já foi cotado para a seleção brasileira e era a própria torcida que dizia isso. O tempo passou, aos poucos os gols foram se tornando raridade, as lesões vieram, a falta de sequência e a falta de comprometimento. Aliás, esse último item foi o estopim para que o Grêmio desistisse oficialmente do seu antigo camisa 10. Ele não entrega, ele tem tudo para jogar futebol, tem tudo para ser um craque, mas não consegue se firmar. O Grêmio agora tenta colocar Jean-Pierre em algum negócio. O Alavés da Espanha surge como interessado no futebol do meia. O jogador tem contrato com o Grêmio até o fim de 2023. O que era antes celebrado, agora virou um problemão. Aliás, há cerca de um mês, o discurso já era de luz alta. A partir do momento em que o Jean-Pierre sai do jogo, a gente perde o cérebro, mas tem volume pelos lados. São estratégias de jogo. Eu não posso insistir com aquilo que não está dando certo. Todos tentaram, mas ninguém conseguiu tirar de Jean-Pierre o futebol que todo mundo sempre viu nele. Tá ao vivo? Não tá ao vivo, né? Tá ao vivo? Tá ao vivo. Vamos lá. E aí? É complicado, né, Glauco? O Jean-Pierre está se encaminhando para jogar no Alavés da Espanha, que é o 15º colocado da Liga Espanhola. E os números dele são bem ruins, né? Dele, Jean-Pierre. A gente tem aí, ó. Ele fez 24 jogos nesse Brasileirão, 9 como titular. Ele não participou de nenhum gol, não deu gol, não fez gol e nem deu passe para gol. Ele deu só 16 finalizações, 7 corretas, 7 finalizações no gol. Ou seja, é um jogador que não consegue deslanchar, não consegue ter sequência e por culpa dele, né? Não é que alguém não deixa ele jogar. Seria daquela mesma turma do Bruno? Não é do tempo do Bruno, né? Que depois foi chamado Bruno Soneca. Verdade. Pessoas, jogadores que surgiram com grande capacidade, mas... Mas é um jogador que não explode, né? Ele não consegue ter a sequência por culpa dele. E o Grêmio insistiu um monte nele. O Grêmio, a gente lembra, o Jean-Pierre estreou em 2017. Ele começa a ser titular em 2018. Ele vira titular mesmo em 2019. Ou seja, já tem tempo que o Grêmio fala no Jean-Pierre, que o Grêmio projeta no Jean-Pierre, mas ele não consegue desempenhar. Eu acho que é o bigode. Pode ser. O bigode não ajuda. O bigode eu acho que atrapalha na hora de jogar. Uma perguntinha. Você ouviu o que falou o Denis Abraão ontem? O Denis? É. Você prestou atenção? É ao vivo? Não tá ao vivo, né? Tá ao vivo. Tá ao vivo? É. Você prestou atenção? Não, vamos ver. A gente separou uns trechinhos pra você ver que ele tava, ó, irritado. Eu assisto todos os jogos como torcedor. Na Bahia, eu sequer falei. Na Bahia, eu sequer levantei da minha cadeira na primeira meia hora. Esse fato não tinha acontecido na minha vida de torcedor ainda. Eu, como responsável pelo departamento de futebol, tenho que tomar decisão. O momento de tomar decisão foi o que eu entendi foi agora. É menos gente para o treinador ter que se envolver, é mais foco efetivamente naqueles jogadores que têm condições de jogar. Os demais não tinham, não estava afim, gente. Antes tarde do que mais tarde. E a minha decisão foi essa, e essa decisão foi repassada ao grupo de jogadores, que até então não me disseram absolutamente nada. E eu também não estou preocupado com o que eles vão pensar ou vão deixar de pensar. Forte, né, seu Glauco? Antes tarde do que mais tarde. Sabe qual é a melhor que essa aí? É o presidente dizendo, enquanto houver vida, há vida. É verdade. Tem vida.
Quem não tá mais vivo no Flamengo, pelo menos, é o Renato Portaluppi, que foi demitido ontem. Essa é a verdade, né? Ele foi demitido. Falaram ali em acerto como um acordo, mas ele foi demitido. Ele não queria sair, tem história, né? Que o Renato chorou muito no hotel após a eliminação, continuou se lamentando, chorou na chegada. Ele chorou muito no vestiário, logo depois da derrota. Exatamente. Ele faz um discurso chorando, dizendo que o grupo do Flamengo era F 3 pontinhos, mas que ele tinha orgulho de ter trabalhado ali. Ou seja, ele já dava uma letra de que não ia continuar. E na segunda-feira, popular ontem, ele foi mesmo demitido. E aí eu te pergunto, e ele no Grêmio? Olha a imagem dele com o Jeromel. E ele no Grêmio? E esse abraço aí, será que é um abraço de saudade? Não, que é um abraço de saudade, até pelo que eles viveram. Agora, se isso significa que ele pode voltar, convenhamos, eu acho que é muito cedo ainda, né? Schenck, vai olhar o celular. Eu tô com o celular aqui, ó. O Schenck saiu para pegar o celular. Voltei, é lá fora, lá na porta, Schenck. Vai embora. Vamos ver o que está escrito aqui, Lili. Então é o seguinte, ó, não sei se ele vai voltar pro Grêmio agora. Tá. Mas eu tenho certeza que a direção vai atrás do Renato. Mas a gente perguntou nas redes sociais e a nossa editora Lili mandou para mim aqui algumas respostas. Vamos ver aqui, ó. Eu o traria de volta com certeza, não deveria ter saído assim como o Espinosa. Só fomos novamente campeões por causa deles. O Telmo Brasil do Santos Neto. Traz ele e manda quase todo mundo embora e precisamos montar um time novo, do zero, para jogar segundo ano. Fabrício Silva Borges. O Grêmio tem que remontar o time, isso é verdade. Tá, né? Mas aí é o seguinte, o Renato trouxe um monte de jogador e nenhum aprovou. Daí ele vai remontar com os jogadores que ele trouxer. Olha aqui a Sabrina Alexandrine da Silva. Por favor, volta, Renato, socorro! O gremista... É que qualquer fio de esperança, qualquer fio de lembrança de um passado glorioso, você tem saudades, você fica nostálgico. E o gremista é nostálgico. Eu com tenho. o Renato, né? Meu passado glorioso, aquelas Na hora, Renato. Como era bom. Passou. Mas olha aqui, ó, também tem gente que é contra. O Thiago Azevedo, gremistas, não esqueçam de que quem começou a fundar o Grêmio foi o Renato. O Renato pegou o time pronto do Roger. Tem essa polêmica, né, que o Renato teria só ajeitado o time que já era montado pelo Roger, né, lá em 2016. Mas, enfim, muita gente aqui na nossa rede social querendo o Renato de volta, mas eu te pergunto, será que eles querem o Renato de volta agora, para a reta final, para tentar salvar, ou já visando uma Série B? Mas o Renato não viria para essa reta final, convenhamos. Será que não? Aquelas coisas do futebol, assim como o Douglas Costa, acho que não fica se for Série B. Vamos só, rapidinho antes, Luciano, só mostra a classificação, tá? Porque ontem a gente teve a segunda parte da classificação. A segunda parte da classificação. Quem é esse Luciano, hein? Luciano me pede os negócios que a gente não obedece. Quem é esse cara? É o que diz que tá no ar. Tá no ar, tá ao vivo. Vamos lá. A segunda metade da classificação, porque ontem o Atlético Goianiense venceu o Bahia. E olha só como é que ficou ali, ó. O Bahia com 40, o Juventude com 40. O Juventude joga hoje contra o Bragantino e o Grêmio com 36. Se o Juventude ganhar, meu amigo, a situação fica mais feia. O Juventude vai a 43. Rapaz. Meu Deus. Será que ganha do Bragantino em casa? Acho que sim, hein? O Bragantino tá meio... Mas o Bragantino já é o Bragantino quente, né? Mas é o Bragantino meio... Poxa, já estamos na Libertadores. Já não tem mais o que fazer. Enfim, complicado. Mas sabe, você falou ali da questão da nostalgia dos seus áureos tempos, Glauco. Ai, que saudade. Tem muito colorado que é nostálgico com o cara que a gente vai ver agora. Roda aí o que disse o Cudê. Sigo falando não só com o presidente do Inter, que é meu amigo, mas também mantenho uma relação com muitos dos que trabalham hoje no clube. Falamos constantemente, mas eles sabem que tenho contrato até 2024. Até 2024. E por que... De naftalina aqui, Cudê no Inter, Renato no Grêmio. É um cheiro de naftalina. Não, mas talvez seja a camisa aqui também, estava guardada. Por que a gente rodou essa entrevista do Cudê? Porque ontem ele falou com a imprensa e foi perguntado se poderia voltar para o Inter. Sabe por que ele foi perguntado? Porque o Diego Aguirre tá balançando ali na corda bamba. Tá meio feia a coisa pro Aguirre. Eu tinha dito ontem aqui no SBT Rio Grande que o Aguirre já não conta com aquele prestígio todo por parte da direção, porque a coisa tá meio feia. São só 2 vitórias nos últimos 11 jogos. O Aguirre não tá conseguindo tirar mais do Grupo Colorado. E o Cudê teria sido já procurado e negado, justamente porque ele quer ficar na Europa. Tá ganhando uma baita de uma grana lá na Europa, no Celta de Vigo, da Espanha. Tá ganhando em euro. E o Inter já tem um nome para substituir a Aguirre. Posso te informar?
Opa! Será? Cadê os tambores? Não temos tambores? Não temos tambores. Também não combinamos, né? É verdade. Mas estamos ao vivo, né? Você falou que a gente não estava. Não, ao vivo. Tá ao vivo? Tá ao vivo? Não tá ao vivo, né? Tá ao vivo. Eu vou falar meu número de telefone ao vivo. Juan Pablo Voivoda, argentino, treinador do Fortaleza. É o nome favorito e já foi contratado pela direção do Inter. E sabe o que ele respondeu? Não. Quase. Ele disse, esperem o campeonato acabar. Ou seja, semana que vem. Ele não fechou as portas para o Internacional. Disse, eu falo com vocês quando acabar o Campeonato Brasileiro. Ele tem contrato com o Fortaleza encerrando agora, nesse final de ano, mas o contrato é renovado automaticamente com o Fortaleza indo para qualquer torneio sul-americano. E vai, porque vai provavelmente para a Libertadores. Se não for para a Libertadores, vai para a Sul-Americana. Mas ele deixou as portas abertas para negociar com o Internacional. É um bom técnico, agora é a questão estrutural. Traz o técnico, tem que fazer um time que renda com as ideias dele. Que é o problema do Grêmio, né? Foi o problema do Grêmio esse ano. Não adianta você ter 4 técnicos ao longo do ano. Sabe qual foi o problema do Grêmio esse ano? Todos. A bola. Tá bom. Tchau. A gente brinca, uma situação... Olha, nós vamos levar tudo a sério, gente? Não dá. Schenck, muito obrigado. Amanhã espero que venha com notícias melhores, tá? A respeito do esporte. Talvez se eu conseguir as férias antecipadas. Tá bom. Everton, quer seguir o caminho deles? Tá bom. Então tá. Pessoal, a gente se vê amanhã. Boa tarde pra você, se cuide. Tchau. Tchau.